eu sou muito curioso, né? E no mercado que a gente trabalha hoje, no digital, no marketing em si, existem muitas palavras em inglês. Muita coisa em inglês. Exatamente. Que eu me perco. Eu falo pra Tabata, às vezes a gente tá em reuniões em São Paulo e as pessoas falam... E eu só fico assim, a Tabata já percebeu que eu não entendi, porque 19 anos junto, ela olha pra minha cara e já sabe se eu entendi ou não. O benchmark. E aí ela já, ela já bate, daí só que ela fala de um jeito que eu já entendi, então ela tem esse contexto, porque ela consegue me ajudar, vamos assim dizer. E muitas coisas do podcast também, eu fui vendo em inglês, pô, já às vezes você vai pegar um tutorial em inglês, o equipamento chega tudo em inglês, vieram tudo de fora, daí você fica nisso. Então é essa curiosidade, essa vontade que se alguém conseguir despertar dentro de mim, eu vou fazer. Porque não quero ser o cara que vai sair aqui falando inglês com todo mundo, mas eu só quero entender. Sabe Que nem você mandando as mensagens pra mim, né, em inglês, caramba, eu nem mano. percebi que eu mandei ela mandou inglês. Caramba, eu falava que ela Logo falar pra inglês mim, comigo, eu não vou dizer nada. Se ela falar que ela tá vindo, eu vou falar, tá bom. Eu falo assim, amanhã. Então, mas eu tenho essa curiosidade. Então, da maneira que você falou, não tô puxando saco não, viu, gente? Não é porque a Simone tá aqui, e eu tô conhecendo ela hoje também. Da maneira que você falou, aguça essa curiosidade em mim e entender o seu método e querer fazer. Que eu acho que é isso que as pessoas têm que... Isso, que pegar, né? Virar essa chave. E sabe outra coisa também? As pessoas falam assim, nossa, eu queria tanto entender inglês, eu queria... Só que assim, sabe no avião que a máscara, primeiro você tem que pôr a máscara em você? No inglês também. Primeiro põe a máscara em você. Primeiro você se comunica. Você fala o que você precisa. Depois você começa a entender os outros. E vai acontecer naturalmente. Só que as pessoas já querem... Ela quer entender o que o outro fala, só que ela não tá conseguindo nem ela falar o que ela quer. Então a máscara primeiro em você, depois no outro. E assim você baixa o seu nível de ansiedade. Porque você tá conseguindo se comunicar. Você quer comprar uma coisa, né? Porque a gente viaja, a gente sempre quer fazer umas compras, né? Mulher, você já viu, acho que homem também. Meu marido lá nos eletrônicos fica doido. E aí você tem assim uma autonomia, né? De comprar o que você quer. E depois... você vai começar no processo de entender o outro. Só que isso tem um nome, chama filtro afetivo. Sabe o branco? O branco, um linguista, um dos mais famosos linguistas do mundo, que é Stephen Krashen, ele descobriu uma teoria que é a teoria do... Ele deu um nome, na verdade, né? Porque isso já existia. É affective filter, chama filtro afetivo. O filtro afetivo, você tem que fazer tudo para você não dar o gatilho dele. Então é o que você falou. O filtro afetivo é assim... você fica nervoso, você esquece seu nome, você esquece onde você tá, você esquece o que você sabe. Por quê? Porque você tá com um ambiente estressante. Aonde é esse ambiente estressante? Na sua mente. Então você precisa controlar esse filtro afetivo. E como que controla o branco? Se preparando com um depósito. Como você fica... Por exemplo, você vai pegar um táxi e você não tem dinheiro no banco. Você fica nervoso, porque vai pagar como? Uhum. Você vai falar, você não tem dinheiro no banco da Fluência, vai pagar como? Então, quando você tem dinheiro, aí fica mais fácil você ficar calmo, que você vai conseguir, vai dar certo, porque você tem dinheiro no banco. Você tem dinheiro no banco da Fluência. Então, fica muito mais leve. Olha que interessante ela falando isso. Dois episódios pra trás, a gente fez o primeiro ao vivo. Eu fiquei nervoso. Depois de 100 episódios gravados, a hora que falou, eu fiquei nervoso. E o nervoso, assim, eu sabia. Afetivo. Eu perguntei pra pessoa, os amigos meus, falaram, mano, não deu pra perceber que você tava nervoso, mas eu estava inquieto e nervoso dele. Porque o meu cérebro, ele tava sabendo que eu estava fazendo alguma coisa nova. Eu não estava totalmente no controle, entendeu? Daí depois que tudo acabou, eu fui sozinho. Eu fui tomar um banho e eu fiquei pensando, falei assim, qual é a diferença, Danilo, de você gravar 100 episódios e você entrar liso no episódio? O que te travou no ao vivo? Qual foi essa insegurança que você teve? Aí eu falei, comigo mesmo, eu acho que essa insegurança minha foi de eu não estar 100% no controle, querer que estivesse saindo tudo bem e descobrir que eu gostei de fazer o ao vivo. O controle não existe e o seu medo era do novo, apenas isso. Porque você não sabe qual é a sensação e como lidar com isso. Você falou, eu acionei esse negócio aí. O filtro afetivo, o próprio cara que descobriu, que foi Stephen Krashen, ele foi fazer uma pesquisa na França, porque como eu também, um professor de inglês não tem como fazer pesquisa no próprio inglês, porque ele já sabe, ele no caso... Ele ele já fala inglês, era uma língua materna dele. E aí ele foi pra França. E aí ele percebeu que ele, descobrindo essa teoria, fazendo estudos sobre isso, ele sofreu com
com isso. Porque quando as pessoas chegavam e ele tava falando francês, mas ele achava que aquelas pessoas sabiam mais do que ele começava a ficar inseguro, ele tinha esse problema com o filtro afetivo, com o branco. Então, o que ele trouxe pra gente desse estudo, é que quando começar a vir aquela ideia do branco, de nervoso, se acalma, fala, não, vai dar tudo certo, tá tranquilo, né? E outra coisa que ajuda muito, muito, no inglês principalmente, é entender que o erro é bom. O erro é o princípio da aprendizagem. Sem erro, sem fluência. Simples assim. Não dá pra ser fluente sem errar. Porque as pessoas esperam ser fluente para começar a falar inglês. É o contrário. Ela precisa começar a falar para ela seguir na fluência.